Tava sem som. Tudo certo, pessoal? Tô aparecendo? Os slides estão aparecendo? Eu tava com um probleminha que eu estava ingressando numa reunião diferente. Eu comecei a achar estranho que não tinha ninguém lá. Então, espera aí que eu vou avisar o pessoal, tá? Que tem algumas pessoas que também não estão conseguindo ingressar. Não sei o que está acontecendo, tá? Eu já volto aqui. Bom dia, quer dizer, boa tarde, que eu acabei de almoçar, por isso que eu tive que adiar um pouquinho o horário da reunião, tá? Da nossa aula. Lembrando que hoje é a nossa última videoaula, então é o último vídeo que eu estou fazendo para vocês. Já estou aqui ó, com o meu coração doendo de saudade. Como a gente cria, né? Não sei, um laço assim. Eu criei um laço. Apesar de eu não conhecer nem o pessoal da FIS, a gente nunca teve contato, eu já tenho um laço amoroso com vocês, assim, já tenho um carinho enorme, tá, pessoal? Mas, enfim, essa última aula é uma aula muito divertida, vocês vão se divertir, na verdade, entendendo a aula. Quando eu faço essa aula presencial, a gente trabalha com encenação. Aí vocês podem pedir para os colegas de vocês. Ah, prof. Natiele Deimuno fazia teatro na aula? Sim, tá? Eu costumo pegar uma pessoa para ser a célula apresentadora de antígeno, outra pessoa é o antígeno, outra pessoa é o linfócito T. E aí a gente vai brincando, assim, como um teatrinho, com as possibilidades de apresentação de antígeno que surgem, né? É uma aula bem interessante. Como a gente não pode fazer isso, só eu vou ensinar hoje para vocês, então, certo? Mas a base do que a gente vai estudar é esse meme. Deixei esse meme aqui, ó. Vamos todo mundo aí marcar, postar no Insta e me marcar. É exatamente o que a gente vai estudar na aula de hoje. As células apresentadoras de antígeno felizes, porque capturaram o antígeno, capturaram algo estranho no corpo. O antígeno chateado, porque ele foi reconhecido pelo sistema imunológico, e o linfócito T aí, tipo, vou ter que trabalhar agora, tá? Então, hoje vocês vão ver que as ideias, elas vão clarear. Desde o início do primeiro dia de aula, eu sempre falei para vocês que imuno era difícil, que imuno ela engloba não só a disciplina de imunologia, mas tem que ter um conhecimento aí de genética, né? Tem que ter um conhecimento de biologia molecular. As duas últimas aulas eu sei que elas foram bem cansativas, bem estressantes para vocês. Eu recebi uma chuva de e-mail, professor, não entendi. E hoje eu vou dizer, no final da aula, o que vocês têm que entender, qual o contexto, não precisam se estressar em saber detalhes, tá bom? Vamos começando a nossa aula hoje. Então, a nossa aula hoje, ela tem como título Apresentação de antígeno aos linfócitos T, certo? Então, nós vamos ver como as células capturam esses antígenos e mostram esses antígenos para os linfócitos T. Então, olha só, já tem uma animação linda para encerrar. O que a gente vai aprender? Como os linfócitos reconhecem os antígenos. Quando uma célula pega um antígeno e apresenta ela para o linfócito T, o que esse linfócito T faz nesse momento? Como que inicia aí as respostas imunes? É o que a gente vai fechar com a aula de hoje, tá? Nós vamos ver que existem vias diferentes de apresentação do antígeno. Essas vias, elas vão depender do antígeno, então, apresentar um vírus vai acontecer de uma forma, apresentar uma bactéria vai acontecer de outra forma, apresentar um parasita de outra forma, tá? E o que essa apresentação, ela gera como sinal, como ativação para a resposta imunológica, certo? A aula é bem curtinha, ela tem 26 slides, vocês vão ver que vai ser bem divertido o entendimento desta aula, tá? Iniciando a aula, então, vamos relembrar aí quem que são as células apresentadoras de antígenos. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula, quando eu apresentei cada uma das células para vocês,
um dos slides dizia células apresentadoras de antígeno, né? Então, as células apresentadoras de antígenos, elas basicamente são aquelas células que pegam um vírus, que capturam uma bactéria, que capturam aí o toxoplasma, que é um parasita, ou um fungo, como a cândida, por exemplo, e leva até um órgão linfóide, né, para apresentar aos linfócitos T. E aí eu sempre na aula de linfócito eu dizia para vocês que o linfócito T, ele é o Pablo Escobar. Ele não faz nada, ele fica ali, ó, paradinho, só recebendo a informação, né? Aí, quando o Pablo Escobar ele recebe a informação que chegou um bandidinho, que chegou um antígeno, aí o que ele faz? Ele ativa o sistema imunológico, ele manda os capangas dele até o tecido para que essa célula chegue lá e ela se diferencie. E aí a gente vai ver exatamente isso hoje, tá? Mas quem são os capangas? Quem são as células apresentadoras de antígenos que capturam, então, o COVID que está circulando no nosso corpo, ou uma bactéria, um vírus? São 3 as células consideradas apresentadoras de antígenos: os macrófagos, as células dendríticas e os linfócitos B, tá? Então, quando a gente falar em célula apresentadora de antígeno, a gente está falando ou do macrófago, ou da célula dendrítica, ou do linfócito B. De modo geral, vocês vão ver nos livros, nas imagens, que eles sempre representam a célula dendrítica. Por quê? Porque a célula dendrítica é a célula mais especializada para exercer essa função. A própria estrutura morfológica dela, cheio de dendritos, cheios de dedinhos, permite com que ela capture, certo? Os antígenos que estão ao redor. As células dendríticas, dependendo do local onde elas estiverem, elas vão receber nomes diferentes, tá? Então, quando as células dendríticas elas estão na nossa pele, elas são chamadas, por exemplo, de células de Langerhans, tá? Quando elas estão no pulmão, células de Kupfer. Então, elas vão receber aí uma nomenclatura diferente. No sistema nervoso central, vão ser chamadas de micróglia, tá? Vão só receber nomes diferentes, mas a estrutura dela é uma célula dendrítica, a função dela é capturar antígenos. Os macrófagos, eles também são importantes, só que o que eles fazem, os macrófagos? Capturam, jogam para dentro do corpo deles, para dentro da célula macrocítica, né? E destroem esse antígeno, né? Então, eles apresentam, levam até o linfócito T? Sim, eles têm essa propriedade de levar, mas a maioria dos macrófagos já destrói ali mesmo. E o linfócito B, ele também serve como célula apresentadora de antígeno, mas ele também não é tão especializado, porque o que ele faz? Ele mesmo produz um anticorpo que liga ali no antígeno, que é algo estranho ao organismo, e destrói, certo? Mas essas 3 células são consideradas apresentadoras de antígeno e vão carregar, vão levar o antígeno até o linfócito T. Olhem só a observação que eu deixo aqui abaixo para vocês. Apesar de as células que exercem a função de apresentar um antígeno ao linfócito T ser predominantemente célula dendrítica, seguida de macrófago e linfócito B, todas as células nucleadas podem apresentar antígenos proteicos aos linfócitos do tipo CD8, mas nem todas são chamadas de apresentadoras de antígeno. O que isso significa? Que uma célula epitelial lá do meu nariz, ela viu que entrou um vírus, viu que entrou o coronavírus, por exemplo, ela não pode pegar e ela levar até um linfócito T? Sim, tá? Ou melhor, o linfócito T, quando chegar aqui no meu nariz, essa célula não pode mandar um sinal, ela não pode avisar, ó, tem um corona aqui. Pode, desde que essa célula ela for nucleada, tá? Então, todas as células nucleadas podem sim apresentar antígenos. E a gente vai ver o porquê que elas podem, porque elas vão expressar um receptor chamado de MHC de classe 1, tá? E aí a gente vai ver ao longo da aula que todas as células que expressam receptores MHC de classe 1 sempre vão apresentar o antígeno para o linfócito TCD8. Então, isso justifica essa observação que eu deixei aqui para vocês.
tá? Quando a gente fala em apresentação de antígeno, como que ocorre a apresentação de antígeno? Então, olha só, os micro-organismos, a gente estudou, eles podem entrar no nosso corpo através de diferentes vias, né? O que é mais fácil eles entrarem são através das barreiras, né? Dessas barreiras que fazem a interface, a divisão entre o meio externo do corpo e o meio interno. E aí a gente estudou aí que a pele é uma barreira, o trato gastrointestinal é uma barreira, o trato respiratório é uma barreira, o trato urogenital é uma barreira, né? São as principais vias de acesso dos micro-organismos, as maiores probabilidades de como a gente pode contrair um micro-organismo, tá? Então, nessa imagem aqui, o que a gente tem? A barreira epitelial, tá? Tá representando aqui a pele. E um micro-organismo, vamos deixar assim, não vamos definir que tipo, tá entrando nessa pele. Então, imagina que a gente vai lá e corte o dedo, tá? Ou a gente sofreu uma queimadura no braço e lesionou toda essa primeira camada que reveste aqui a pele, tá? A epiderme. Isso dá uma chance, uma porta de entrada para que as bactérias que habitam no meu braço, ou os vírus que estão no ar, as bactérias, os fungos que estão no ar, possam entrar através da minha pele. Quando eles entram em contato com a minha pele, logo abaixo da epiderme, na derme, vai existir todas as células do sistema imunológico. Quem que vai estar aí preparado para receber esse antígeno? As células apresentadoras de antígeno, tá? Então, essas células, por exemplo, aqui uma célula dendrítica, ela captura, ela pega o antígeno, vai processar esse antígeno dentro dela, vai até através dos vasos linfáticos ou dos vasos sanguíneos para os órgãos linfóides secundários. E aí a gente estudou quem são os órgãos linfóides secundários e nós vimos que são os linfonodos e o baço. Qual que é a diferença aqui? Se este micro-organismo ele conseguir entrar na pele e alcançar a linfa, os vasos linfáticos, ele vai ser direcionado até o linfonodo. Agora, se esse micro-organismo ele conseguir entrar no corrente sanguínea, no nosso sangue, então ele vai ser levado até o baço, tá? E aí a gente viu as principais diferenças entre o linfonodo e o baço. O baço, ele filtra todo o nosso sangue, né? Ele é um órgão que está a todo momento filtrando aí, ó, selecionando se entrou algum antígeno para ser destruído, enquanto que o linfonodo é um órgão, né? Vários, na verdade, linfonodos a gente tem distribuídos ao longo do nosso corpo, que filtram todo o conteúdo linfático, né? Todo momento estão aí filtrando, separando o que é antígeno do que não é antígeno. Quem auxilia a entrada, então, ou melhor, quem auxilia levar esses antígenos até o local vão ser as células apresentadoras de antígeno, tá? Digamos, pegamos Covid, agora tá todo mundo assustado com Covid. Então, o corona, ele entrou através do trato respiratório, através do nariz, migrou até os pulmões e tá ali nos pulmões. Tá? Os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos que circundam o trato respiratório vão ser conduzidos até os linfonodos ou até o baço, e aí esses órgãos linfóides secundários vão aí filtrar os antígenos, certo? Ou ainda o que pode acontecer? Pegamos o Covid, aqui nos nossos pulmões vão ter células dendríticas, que elas vão ser chamadas de células de Kupffer, vão capturar, encontrou o Covid, engloba, captura esse Covid e através ou dos vasos sanguíneos ou dos vasos linfáticos vai levar até os tecidos periféricos, órgãos periféricos, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas prof, como é que a célula dendrítica sabe que ela tem que pegar o antígeno, capturar e levar até o órgão linfóide? Porque existem algumas quimiocinas que direcionam, certo? Quando a gente estudou lá as quimiocinas, a gente viu o papel delas, que é fazer a
atração, né? Que é conduzir uma célula para o local. Quando a gente fala em quimiocina, é como se a célula dendrítica recebesse um WhatsApp, tá? Recebeu um WhatsApp, recebeu uma mensagem dizendo, ó, vai até o linfonodo e entrega lá no linfonodo este antígeno. Este é o papel das quimiocinas. As células dendríticas, elas vão expressar quando elas capturam o antígeno, então ela capturou o antígeno, ela já lança na superfície dela, manda uma mensagem, né, de quimiocinas. Então, a quimiocina CCL19 e a quimiocina CCL21, tá? Lançou o sinal, jogou aí as quimiocinas. Essas quimiocinas, elas vão direcionar a célula até o local. Então, por exemplo, os tecidos, o linfonodo e o baço vão ter receptores para essas citocinas, para essas quimiocinas, chamado de receptor CCR7. Então, o linfonodo, ele aqui, ó, na superfície dele, ele expressa um receptor. Vou desenhar aqui para vocês. Desenhar em preto, tá? Tá expressando aqui um receptor chamado de CCR7. Então, quando a célula dendrítica, que está lá no tecido, ela libera uma quimiocina, por exemplo, a CCL19, tá? Esta quimiocina viaja através dos vasos linfáticos e quando ela encontra o receptor, ela se liga ao receptor. E aí a célula dendrítica recebe um aviso, uma mensagem, ó. Foi uma mensagem para a célula dendrítica para que ela migre até o órgão, até o linfonodo, certo? Então, é dessa maneira que as células se comunicam com os órgãos linfóides periféricos para saber exatamente o local no qual elas vão ir. Quando ocorre essa apresentação de antígeno, a apresentação ela é muito importante para determinar o tipo de resposta imune, tá? Então, a gente diz que a célula de apresentação de antígeno, ela é especializada e ela tem como objetivo desenvolver uma resposta imune mais específica. Por quê? Porque a gente viu lá no início das aulas que, ok, entrou então um vírus no trato respiratório, ali no próprio trato respiratório tem células que vão tentar resolver, né? Mas se isso não funcionar, precisa ser ativado uma resposta imune do tipo adaptativa, que ela é mais longa, que tem participação de linfócitos, certo? Só que não adianta eu ter participação de linfócitos ou produção de anticorpos se serão gerados anticorpos errados para aquele micro-organismo. Ou se for lá um linfócito errado, tá? Então, o que a gente viu até agora? Por exemplo, se eu contraio o COVID, as células levam até o linfonodo, né? As células dendríticas levam o COVID até o linfonodo e apresentam para o linfócito T. Neste momento, o linfócito T, ele vai sofrer a ativação. Nesse momento, ele tem que se decidir se ele vira um TCD4 ou um TCD8, tá? Se ele reconhecer que o que essa célula dendrítica está apresentando é o COVID, que é um vírus, ele vai se transformar em linfócito T CD8, porque a gente já estudou que TCD8 são linfócitos que geram resposta contra vírus, por exemplo, tá? Então, a apresentação do antígeno, ela não confere só ativação, não confere só dar ligar o linfócito T, né? Ativar ele, mas confere também essa especialidade. E nesta imagem, a gente consegue verificar exatamente essa especialização, essa resposta imune específica. É como se todo o sistema imune ele soubesse, entrou um vírus, então vamos trabalhar para matar o vírus. Mas se entrar uma bactéria, a gente sabe também como trabalhar para matar essa bactéria, tá? Então, imaginem o seguinte, olha só, uma célula dendrítica apresentando um micro-organismo para um linfócito T, tá? Quando isso acontece, lembra que existiam dois sinais. Um era a ativação do linfócito T, né? E aí a gente tem que retomar, relembrar
que existiam 2 sinais para ativar um linfócito T. Um era a apresentação de antígeno e o segundo sinal eram os coestimuladores. E aí lembra que eu dei o exemplo do seguinte: imaginem que vocês têm uma TV, tá? Tá ocorrendo ali, ó. Na TV tá passando que a célula dendrítica está apresentando antígeno para o linfócito T. Mas eu não consigo enxergar, porque a TV está desligada, ela está fora da tomada, certo? A apresentação está acontecendo ali na TV, mas eu só vou conseguir ver se eu colocar os coestimuladores. Se eu ligar essa TV na tomada, aí eu consigo enxergar tudo, certo? Então, a apresentação de antígeno, ela permite que o linfócito T reconheça esse antígeno e aumente a população, faça a expansão clonal. Olha só, entrou o Covid. Sabe o que vai acontecer agora? Manda um sinal para a medula se atracar, produzir linfócitos do tipo CD8, porque o Covid está aqui, tá? Então, essa é a importância, uma das importâncias dos objetivos da apresentação de antígeno. Outra importância da apresentação de antígeno. Entrou o Covid, tá? Aí, quem capturou o Covid não foi uma célula dendrítica. Foi, por exemplo, um macrófago que estava lá no meu nariz, tá? Ele, então, pegou, capturou esse micro-organismo, o Covid, levou até os órgãos linfóides secundários, até o linfonodo, por exemplo, e apresentou para o linfócito T. Neste momento, o linfócito T, ele decide que ele não quer virar um TCD8, mas que ele quer virar um TCD4 e ele quer liberar citocinas para que as citocinas chamem mais células para o local. Que tipo de células vão chegar nesse caso? Natural killer, porque a gente estudou que as células natural killer são as células que respondem a vírus. A esse segundo tipo aqui, a gente chama de resposta mediada por célula. É uma decisão do linfócito T dele não se transformar em TCD8 e combater o vírus. E sim, ele se transformar em TCD4 e combater o vírus através da liberação de citocinas ou através da transformação de um TH1, de um perfil TH1, certo? Imunidade mediada por célula. Ou digamos ainda, entrou o Covid, o linfócito B que estava lá no meu nariz decidiu capturar, né, pegar esse antígeno e levar até o linfonodo, né? Lembra que quando a gente estudou a ativação dos linfócitos B, dependendo do antígeno, ele poderia interagir com o linfócito T ou não, né? Olha só o que vai acontecer. Quando ele interage com o linfócito T libera umas citocinas que vão interagir com o próprio linfócito B, vão mandar um sinal. Ó, linfócito B, produz anticorpo. E aí o linfócito B vai se transformar num plasmócito, porque são as células que secretam anticorpos. E esse anticorpo vai ser específico para aquilo que entrou. Específico, por exemplo, para o Covid. E essa resposta a gente chama de imunidade humoral, tá? Então, ali, ó, durante a leitura do livro, vocês vão ver que, por hora, eles falam imunidade celular. O que é imunidade celular? Participação de células, atração de células. Imunidade humoral, participação de anticorpos, certo? Então, todas essas diferentes linhas de ativação do sistema imunológico, quem vai conferir é a apresentação de antígeno. Então, eu gosto de dizer que a apresentação de antígeno, ela é tudo na resposta imunológica. Dependendo de como o antígeno ele é apresentado aos linfócitos T, uma resposta ou outra vai ser gerada, ok? E aqui está, só para lembrar, ó, que para ativar, para ligar um linfócito T, precisa 2 sinais. O primeiro sinal é a apresentação do antígeno e o segundo sinal são os coestimuladores. Isso vai propiciar, então, uma maior expansão, uma maior proliferação, um maior número de linfócitos. Vocês tiveram algumas dúvidas? Alguns de vocês me escreveram, prof, eu não consigo entender como é que é essa expansão clonal. A expansão ou proliferação clonal é o seguinte, eu tive contato com o Covid,
né? Então, os linfócitos reconheceram o COVID, eles vão mandar um sinal para a medula e a medula vai se atracar a produzir mais linfócitos. Só que não qualquer tipo de linfócito, um linfócito específico. Então, expansão clonal ou proliferação clonal é um momento em que você está com infecção e a medula está ali, ó, super trabalhando, produzindo quase que exclusivamente só linfócitos para te ajudar, para te combater a essa infecção, tá? Então, a expansão clonal, a proliferação é importante. No momento que a resposta imune aconteceu, que os linfócitos mataram o COVID, mataram o vírus, a medula peraí, agora eu não preciso produzir tanto linfócito, certo? E ela diminui aí a sua produção de linfócitos e volta ao normal. E isso a gente consegue observar através, então, dos exames laboratoriais. Tanto que quando a gente contrai uma infecção por vírus, se tem o quê? Um aumento no número dos linfócitos. É justamente esse aumento no número de linfócitos que a gente observa no exame, essa ação da medula, hein, ó, está se atracando a produzir, proliferar e aumentar a população de linfócitos T. Ok? Vamos então agora ao que interessa. Como que acontece essa apresentação de antígeno? Então, olha só, quando a gente falava lá em apresentação de antígeno, algum tempo atrás, o que eu fiz? Deu, voltou. Eu quero achar uma tela aqui. Vamos ver. É aqui. Lembra quando eu falava em apresentação de antígenos, algum tempo atrás, eu sempre fazia esse desenho assim, ó. Uma célula dendrítica. Meu Deus, tá horrível. Apresentando um antígeno para um linfócito T, tá? Ok, mas como que vai acontecer essa interação? O que vai acontecer nesse momento? O que liga no quê? Um receptor da célula dendrítica, que eu fazia um bracinho, lembram? Chamado de MHC. E aí eu desenhava o antígeno dentro desse MHC, ligado a esse MHC, mostrando para o linfócito T o antígeno. E o linfócito T também reconhecia esse antígeno através de um receptor, de um bracinho, que a gente chama de TCR, que a gente viu aí na última aula, tá? O que a gente vai ver exatamente nesta aula de hoje? Que dependendo do antígeno, vai modificar este MHC, tá? E o que eu quero mostrar nesta aula para vocês é que existe diferentes tipos de MHC. Na verdade, existe uma regra. O linfócito T, ele só reconhece um antígeno. Então, os nossos linfócitos, eles só percebem que entrou um vírus, que entrou uma bactéria, que entrou um fungo, quando este antígeno estiver ligado ao MHC. Esta regra a gente chama de regra de restrição ao MHC, certo? O que é a restrição, então, ao MHC? O linfócito T só vai ser capaz de reconhecer um antígeno, um peptídeo, que é uma proteína, por exemplo, quando apresentado através do MHC. Este MHC, ele é chamado de complexo principal de histocompatibilidade. Peraí, prof, não entendi. Se a gente pegar as iniciais é CPH, por que é MHC então? Porque vem do inglês, Major Histocompatibility Complex, tá? MHC. MHC em português, complexo principal de histocompatibilidade. Olha só que interessante este nome. É um complexo, é um receptor complexo, principal, porque ele é o mais importante, de histocompatibilidade, de compatibilidade tecidual. Isso aqui ele é tão importante que é a restrição do MHC, essa regra clássica, que faz com que a gente rejeite tecidos estranhos, órgãos estranhos, transplantes estranhos. Cada um de nós possui um MHC diferente. A gente vai ver aqui, ó,
nos próximos slides agora, que eu, Natiele, vou ter um tipo de MHC. A Fernanda, outro tipo. A Gabriela, outro tipo. O Pedro, outro tipo. Tá? E é justamente essa diferença de MHCs entre a população que torna o transplante de sangue e o transplante de órgãos algo extremamente raro. É através das modificações genéticas desse receptor que as nossas células têm, que as nossas células apresentadoras de antígeno têm, que fazem com que, por exemplo, se eu receber um sangue da Gabriela e o sangue dela for incompatível com o meu, as células dendríticas minhas reconhecem aquele sangue como algo estranho, como um antígeno. Então, a minha célula vai capturar todo o sangue e vai destruir todas as células dessa transfusão de sangue, tá? Por exemplo, se eu receber um rim da minha própria mãe, mas o MHC da minha mãe não for igual o MHC meu, né? O que vai acontecer? Quando implantarem o rim da minha mãe em mim, as minhas células dendríticas, que tem o meu MHC, vão ver que as células dendríticas da minha mãe, que estão dentro do rim da minha mãe, são diferentes da minha e vão reconhecer aquele órgão, aquele rim, como algo estranho e vão destruir. Então, o sistema imunológico é crazy, ele é louco. Ele é tão importante para nos defender, mas ele não sabe distinguir algumas coisas e torna algumas respostas exageradas, tá? Por exemplo, aí para as pessoas que são intolerantes ao glúten, tá? Se as minhas células que têm um MHC não quiserem reconhecer o glúten, elas vão entender que aquilo lá é algo estranho para mim e toda vez que eu comer algo contendo glúten, um pão, por exemplo, eu vou ter um processo alérgico. Então, o MHC, ele é a coisa mais importante do sistema imunológico. Quando o MHC foi descoberto, ele foi descoberto por um cientista em 1980, que ganhou, inclusive, um prêmio Nobel, né? Foi esse cientista que demonstrou, por exemplo, o porquê que a gente rejeita transplantes, mesmo que sejam órgãos iguais, né? Mesmo que seja por parentes muito próximos, por exemplo. E aí eles verificaram, foi identificado, que este complexo principal de histocompatibilidade, ele é regulado por um segmento cromossômico, localizado lá no cromossomo 6, o qual eles chamaram de antígeno leucocitário de histocompatibilidade humana, ou HLA, antígeno de histocompatibilidade leucocitário humano, tá? Hoje, o que se faz? Para a gente testar se eu posso ser doadora para um de vocês, por exemplo, de sangue ou de algum órgão, a gente tem que verificar se o nosso HLA, se o nosso segmento gênico, localizado lá no cromossomo 6, é igual. Se a gente tiver uma discrepância nesse gene, eu não posso doar para vocês nem sangue e nem, por exemplo, um órgão. Certo? Então, é extremamente importante o MHC. Então, olha só. Ele é chamado de complexo. Por quê? Porque o MHC ele vai estar sempre na célula dendrítica. Tá? O MHC ele é próprio das células apresentadoras de antígeno. Então, linfócito B vai ter MHC, macrófago vai ter MHC, célula dendrítica vai ter MHC e todas as células nucleadas vão ter MHC, certo? Como que vai acontecer, então, essa interação? Aqui no MHC vai existir um espaço, esse espaço que eu estou mostrando com o laser aqui para vocês, chamado de fenda de ligação, tá? Nesta fenda de ligação, ó, um antígeno, que eles estão representando com um quadradinho, uma bolinha e uma flechinha invertida, tá? Tudo isso aqui é um antígeno. Tá interagindo. Então, observem que nesse espaço, a ligação do antígeno ao MHC e ao
receptor do linfócito T, que é na verdade o TCR, ela é idêntica. Ela tem que encaixar de forma perfeita, como se fosse uma chave numa fechadura, tá? Então, entre o MHC e o TCR, eles ficam bem próximos, bem pertinho. O antígeno, ele liga tanto no TCR quanto no MHC, tá? Essa região aqui, ó, vai mudar dependendo do antígeno. Por exemplo, eu estou apresentando um antígeno que ele tem a estrutura peptídica dele, os aminoácidos é circular, não quadradinho, beleza? O receptor do linfócito T e o MHC, eles mudam essa estrutura para que tenha um encaixe perfeito. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Cada molécula de MHC é constituída por uma fenda de ligação. É um espaço que existe entre o TCR, que é o receptor do linfócito T, e o MHC, que é o receptor das células apresentadoras de antígeno. Coloquei aqui. Os resíduos de aminoácidos polimórficos das moléculas de MHC estão localizados no interior, nas adjacências da fenda de ligação. Não entendi nada. Que os espaços vão ficar nesta fenda e que isso tem que ser complementar. Se eu quiser, por exemplo, apresentar algo que não se encaixe aqui, que não gere o modelo chave-fechadura, essa apresentação ela não vai acontecer. Ela tem que ser perfeita, certo? O complexo principal da histocompatibilidade, então, ele só funciona se for de forma perfeita. Vamos conhecer um pouquinho, ó. Aqui a gente tem a representação do gene HLA, do antígeno leucocitário humano, localizado lá no cromossomo 6. Este HLA, a gente costuma dizer que ele é polimórfico e é codominante. O que significa polimórfico? Que cada pessoa vai ter um HLA, ou seja, um MHC diferente entre a população. E ele também é codominante, ou seja, eu recebo genes do meu pai, recebo genes da minha mãe que se combinam e formam um MHC próprio para mim, que não é nem igual ao da minha mãe e nem igual ao do meu pai. Pode ser parecido? Pode ser parecido, mas não é igual, certo? Então aqui, ó, tudo isso aqui que a gente vê é o HLA. O que a gente consegue observar nesse HLA? Que ele tem divisões. Essas divisões a gente chama de locos gênicos ou locais gênicos, tá? Chamados aí DDP, DDM, DQ, DR, B, C, A. Então, eles vão ter uns nomes. Dependendo de cada locus gênico que eu expresso, certo? Eu vou ter, então, um MHC que vai diferenciar da minha mãe para o meu pai. Por exemplo, a minha mãe pode ter alguns locus gênicos do tipo DP1 e eu tenho um locus gênico do tipo DQ3. O meu MHC já não é o mesmo da minha mãe. Então, isso já diminui a probabilidade da minha mãe, por exemplo, poder ser uma possível doadora para mim, tá? Aí, digamos que o meu pai, ele não expressa nenhum desses D e expressa, por exemplo, um outro aqui, tá? O C, tá? C3, por exemplo. Então, o dele também já não é idêntico ao meu. Por isso que exclui que existe essa, às vezes, contrariedade, né, de transplante mesmo de mãe para filho ou de pai para filho, né? Por parentes aí consanguíneos muito próximos, muitas vezes não podem ser os próprios doadores, doador de sangue, de medula, de tecidos, certo? Devido a essas combinações gênicas diferentes entre a população. Mas uma coisa é importante, tá? Que cada um desses espacinhos, desses locos gênicos, dessas listrinhas mostradas aqui, vai codificar um tipo de MHC. Então, todo o gene que tiver HLA, HLB e HLC, tá? Localizadas mais aqui na região telomérica do gene, do cromossomo, para quem souber o que isso significa,
vai possuir um MHC de classe 1. Os genes localizados na porção HLA-DP, DM, DQ e DR, mais na região centromérica, mais no centro do cromossomo 6, vão desenvolver MHCs de classe 2. O que isso é importante? Nós vamos ter tanto MHC de classe 1 quanto de classe 2. O que vai variar é o tipo do locus gênico, tá? Então, MHC de classe 1 vai ser importante para apresentar peptídeos, antígenos, por exemplo, aos linfócitos TCD8. MHC de classe 2 vai ser importante para apresentar antígenos ou peptídeos aos linfócitos TCD4. MHC de classe 3 vai ter também, não é codificado nem pelo DP, DM, DQ e DR e nem pelo locus A, B e C, mas por outros locus aí no meio deste cromossomo, certo? Que vão ser importantes para codificar outras proteínas, como, por exemplo, citocinas, como, por exemplo, fatores de complemento, tá? Então, a minha citocina, por exemplo, vai ser a mesma de vocês? Também não vai ser, porque depende em qual locus gênico eu expresso. O meu gene expressa e o de vocês expressa. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos fazer um resumão, tá? Vou abrir aqui mais uma tela. Tela branca. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando uma célula dendrítica... Ai, meus desenhos estão ficando cada vez pior. Apresentar um antígeno através de um MHC de classe 1, o linfócito obrigatoriamente vai ser um linfócito do tipo T, CD8. Então, nós vamos instaurar esta regra. Toda vez que a apresentação de antígeno for através de um MHC de classe 1, o linfócito ele é um TCD8, tá? Quando uma célula dendrítica, meu Deus, que horrível, apresentar um antígeno para um linfócito T através de um MHC de classe 2, este linfócito T vai ser um linfócito TCD4. TCD4+, tá? Aqui é a regra. MHC de classe 1, sempre para linfócito TCD8. MHC de classe 2, sempre para linfócito TCD4. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como que ela sabe qual apresentar? Depende do antígeno. A gente já vai ver isso, tá? O que a gente já vai ver? Que se o antígeno ele for intracelular, por exemplo, um vírus, sempre vai ser através de um MHC de classe 1, sempre para um linfócito TCD8. Se o antígeno for extracelular, por exemplo, uma bactéria, sempre vai ser através do MHC de classe 2 e sempre para um linfócito TCD4, tá? Por enquanto, vamos gravar essa informação. Então, olha só. O que diferencia o MHC de classe 1 do MHC de classe 2? A estrutura dele, tá? É só a estrutura que vai modificar. Então, aqui eu mostro para vocês um MHC, deixa eu voltar para o laser, de classe 1. Como que é esse MHC de classe 1? Ele tem como se fosse uma taça, tá? Na superfície aqui, ó, uma taça formada por dois domínios de ligação, alfa 1, alfa 2, associados a um outro domínio de ligação, alfa 3, que vai entrar lá no citoplasma da célula. Mais um outro domínio de ligação que não é ligado, né, não está interagindo com as cadeias alfas, chamado de domínio
beta-2 microglobulina. Deixei aqui tudo para vocês. O que é o MHC de classe 1? Então, ele é montado através de um trímero. Duas cadeias alfa, alfa 1 e alfa 2, associado a uma cadeia alfa 3, mais uma cadeia de microglobulina beta 2, tá? Ah, prof, preciso saber esses nomes de cor? Não, eu só quero que vocês saibam a estrutura. Por que é importante eu saber a estrutura? Porque essa estrutura, ela gera essa taça e gera essa fenda que eu mostrei antes para vocês, esse espaço, onde o peptídeo, onde o antígeno, ele vai se ligar especificamente no MHC. A região beta-2 de microglobulina, esta região aqui, ela vai interagir com o CD8 do linfócito T, tá? Então, toda essa estrutura é que permite aquela interação perfeita, aquela comunicação perfeita, vou voltar aqui, ó, que a gente viu aqui. Então, é como se as cadeias alfa e a beta-2 microglobulina estivessem interagindo aqui com o peptídeo, certo? Enquanto que a cadeia beta-2 está interagindo aqui com o CD8 do linfócito T. Toda a estrutura, ela dá esse encaixe perfeito. Tá, observem bem como que é a estrutura do MHC de classe 1. Isso aqui, essa região da beta-2, ela não é ligada. Agora, eu mostro para vocês o MHC de classe 2. Ó, mudou a estrutura, certo? O MHC de classe 2, então, ele tem uma cadeia alfa 1 ligada a uma cadeia alfa 2, que é intermembranar, que vai até, ultrapassa a membrana e vai até o citoplasma, ligado a uma outra região, beta 1 associado a beta 2, que também ultrapassa a membrana. Antes a gente tinha só a região alfa 3 que ultrapassava a membrana. Isso aqui ela fica meio que isolada, meio que perdida aí no meio. Aqui não, a gente tem uma estrutura toda ela fixada à membrana, tá? Novamente, a molécula então de MHC de classe 2 é formada por uma cadeia alfa, alfa 1 e alfa 2, associado a uma cadeia beta, beta 1 e beta 2. Tá? Isso permite com que gere uma estrutura em forma de taça e essa taça permite com que o antígeno se ligue exatamente nesse espaço formado, que é chamado de fenda de ligação. Tá? Tudo isso é só mais para mostrar para vocês, não se apavorem. Aqui eu deixei uma tabelinha para mostrar algumas outras diferenças entre o MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Tá? A primeira é a estrutura, que a gente acabou de ver. Mas existem algumas outras coisas. Ó, MHC de classe 1, sempre o domínio de ligação é o CD8, o linfócito T CD8. O MHC de classe 2 é sempre o domínio de ligação ao correceptor do linfócito T CD4, tá? Outra coisa que muda de um MHC para o outro é o tamanho do antígeno, o tamanho da proteína, do peptídeo que constitui o antígeno. O MHC de classe 1, ele reconhece peptídeos com 8 a 11 resíduos de aminoácido, enquanto que o MHC de classe 2 acomoda antígenos um pouco maiores, que tem aí 10 até 30 resíduos de aminoácidos, certo? E aqui estão, então, os locos gênicos que codificam o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Tá, tudo isso é para encher linguiça, por quê? Ai, que horror falar isso, mas sim, porque o que é interessante vai vir agora, certo? A apresentação de antígeno e como que essas células elas decidem se elas vão apresentar um MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. Então, olha só, qual que é a regra? Toda vez que o antígeno ele for citosólico, que ele fica localizado no citosol das células, a célula apresentadora de antígeno vai apresentar esse antígeno através de um MHC de classe 1 para o linfócito TCD8.
Sempre, sempre, tá? Se o antígeno ele for citosólico. O que eu quero que vocês anotem? Exemplos de antígenos citosólicos. Então, vamos lá. Vírus. Qualquer tipo de vírus precisa entrar na célula, ficar na célula do hospedeiro, para poder replicar. Então, todos os vírus são antígenos citosólicos, tá? Células tumorais. O tumor, ele é a própria célula, né? São genes modificados lá na célula. Então, as células tumorais também são exemplos de antígenos citosólicos, tá? Algumas bactérias intracelulares, como, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, essa bactéria ela entra na célula. Então, bactéria intracelular também é um exemplo de antígeno citosólico. São exemplos de antígenos citosólicos: vírus, bactérias intracelulares, células tumorais, tá? Agora, se o antígeno é extracelular, se ele fica fora da célula, se ele fica aí só circundando uma célula a outra, sem entrar e causar um dano a essa célula, esse antígeno é chamado de antígeno extracelular, tá? Se a gente pensar no pólen, pólen não vai entrar na célula, vai ficar aí circulando no meu corpo. Pelo de cachorro, um antígeno extracelular. Bactérias, as bactérias de modo geral são extracelulares, tá? Bactéria causadora de infecção urinária, por exemplo, Escherichia coli, extracelular. Parasitas, os parasitas são extracelulares, com exceção de alguns que entram na célula, tá? Fungos, de modo geral, são extracelulares. Então, exemplo de antígeno extracelular: bactérias extracelulares, fungos, parasitas, e aí todos os tipos de alérgenos, ok? Quando o antígeno ele é extracelular, a célula dendrítica, ou macrófago, ou linfócito B, apresentam o antígeno para um linfócito TCD4 através de um MHC de classe 2. Dependendo aqui, ó, de como o antígeno for apresentado, então a gente vai ter diferentes respostas, e isso eu já mostrei para vocês, tá? Esta tabela, ela traz algumas características deste reconhecimento. Então, a primeira delas é o que eu já falei para vocês. Os linfócitos T só reconhecem o antígeno quando o antígeno for apresentado através de um MHC. É a regra de restrição ao MHC, tá? Os linfócitos T podem reconhecer ainda proteínas lineares e não determinantes conformacionais, ou seja, ele pode estar tanto na forma linear, quanto na forma globular, quanto na forma tridimensional. Independente disso, é sempre a regra de restrição ao MHC, certo? É mais ou menos isso que a tabela aqui quer mostrar. O que eu quero chegar a falar com vocês? Como que ela expressa um ou outro? Então, para isso, existem algumas propriedades de ligação. Primeira propriedade: cada célula de apresentadora de antígeno vai ter apenas um MHC, um bracinho, um receptor. Então, cada célula só pode reconhecer um antígeno por vez. Isso é diferente, por exemplo, do linfócito B, que o linfócito B, ele tem o MHC e ele tem o BCR, né? E ele tem o quê? O anticorpo, através dos seus duplos braços, pode se ligar ao mesmo antígeno ou pegar, por exemplo, dois antígenos diferentes. Célula apresentadora de antígeno, não. Ela só tem um bracinho, um receptor, que é o MHC, e esse bracinho só pode ligar um antígeno por vez, tá? Durante a ligação do antígeno a este MHC, tá? A célula, ela adquire uma carga. Essa carga, na verdade, é uma energia, um sinal, para que ela processe esse antígeno, tá? Então, imagine, o que eu quero dizer com isso? Que quando a célula, ela identificou
que tem o coronavírus, por exemplo, aqui no meu nariz, ela não consegue pegar todo o coronavírus. Ela vai pegar uma região específica, né, do coronavírus, que é chamada de epítopo. Então, imaginem que esse copo é o coronavírus. Nesse copo vai estar cheio de epítopos, cheio de locais onde a célula pode chegar e interagir, tá? Só que ela pega só um pedacinho. É como se eu retirasse um pedacinho do coronavírus e vou carregar, através do meu MHC, este pedacinho do coronavírus. No momento em que ela pega o epítopo, a região específica do antígeno, ela internaliza esse antígeno. Ela joga dentro dela para que aí seja formado o MHC. Então, se a gente pensar numa sequência de eventos, eu sou a célula dendrítica, tá? O copo é o coronavírus. Eu, com os meus dendritos, com os meus braços, capturo o antígeno. Peguei um pedacinho desse antígeno, vou colocar dentro de mim, vou processar esse antígeno para daí eu gerar o meu MHC e levar através do meu receptor lá para o linfócito T, tá? O que a gente vai ver agora é exatamente isso, que dependendo do antígeno, se ele for intracelular, ou melhor, citoplasmático ou extracelular, as formas como ela joga para dentro dela, como a célula dendrítica ou a célula apresentadora, processa esse antígeno, vai ser diferente, certo? Então, o que existem? Existem duas vias de processamento desse antígeno. É como se ela digerisse esse antígeno para depois ter um resultado final e apresentar o MHC. O resultado final vai estar ligado aí ao MHC. Essas duas vias de processamento são chamadas de via citosólica e via endocítica. O que é a via citosólica? Antígenos oriundos do citoplasma da célula, do interior da célula, tá? Um vírus, por exemplo, o vírus HIV, né? Ou, enfim, outro tipo de vírus como o corona. Ele vai estar dentro da célula. Então, quando a célula dendrítica, ela captura uma outra célula e joga esse vírus no citoplasma, tá? Agora, a bactéria, ela tá fora da célula. Então, ela tem que ser fagocitada, formando uma vesícula. Esta vesícula, ela é gerada através da via endocítica. Ai, prof, tá ficando confuso. Calma aí. Então, vamos ver cada uma das vias. Vamos começar pela via de apresentação de antígenos citosólica. Antígenos que já estão no citoplasma de uma célula, tá? Por exemplo, aqui, um vírus. O vírus está infectando uma célula pulmonar, ou o vírus entrou dentro da própria célula dendrítica, certo? O que vai acontecer com esse vírus? Este vírus, ele vai ser marcado, ele vai ser ubiquitinizado, tá? Então, aqui, ó, a proteína do vírus, um vírus, tudo isso aqui é um vírus, tá? Esse vírus, ele recebe uma tatuagem, que a gente chama de ubiquitinação. Na verdade, essa tatuagem é uma marcação, é uma proteína para esse vírus morrer, tá? O vírus recebeu essa tatuagem, essa ubiquitinação. Esta ubiquitina ligada a esse vírus direciona o vírus a passar dentro de uma máquina, vamos dizer assim, chamada de proteossoma. Quando eu falo em aula aí, né, presencial, eu digo que o proteossoma é como se eu pegasse uma fruta, marcasse essa fruta, colocasse ela dentro do liquidificador, que é um proteossoma, ou de um processador, e ao final, quando ele sai, quando eu desligo o liquidificador, eu desligo o processador, eu tenho pedaços da fruta que eu quero. Eu tenho fragmentos, eu tenho peptídeos. Então, eu pego o vírus, o pedacinho, eu pego o vírus inteiro, marco ele, ele passa dentro do proteossoma e ao final eu tenho peptídeos, tá? Eu tenho fragmentos. Esses fragmentos vão ser orientados a ir até o retículo endoplasmático dessa célula.
retículo está aqui, ó, demonstrado, certo? Eles entram dentro do retículo endoplasmático, os peptídeos, através de uma proteína, de um canal, de uma porta, digamos assim, uma portinha, que permite com que esses peptídeos do citoplasma entrem dentro do retículo endoplasmático. Este receptor, essa proteína, é chamado de TAP. É ela que permite a entrada de novos fragmentos para o interior do retículo endoplasmático. Neste momento, o que está acontecendo concomitantemente no retículo endoplasmático? A síntese do MHC. Então, o retículo endoplasmático, quando o antígeno entra dentro dele, aí que ele sabe qual MHC vai ser formado. Como um vírus está entrando, o MHC que vai ser formado é um MHC de classe 1, tá? Só que o MHC de classe 1 é formado aí, a gente viu, pelas cadeias alfa, mais a cadeia beta 2 de microglobulina. Então, no momento em que as cadeias alfa são formadas, gera uma estrutura como se bem semelhante aqui a um clipe, ó, o MHC, certo? E aí, isso aqui parece estar pronto, parece que o fragmento aqui, ó, de peptídeo que entrou já pode se ligar ali na fenda de ligação do MHC, mas não. Por quê? Porque esse MHC ele só tem as cadeias alfas, ele não está pronto. Ele precisa receber a cadeia beta 2 de microglobulina, tá? Então, o que acontece? Uma proteína chamada de tapacina tapa esse MHC, fecha esse MHC, impedindo que esse fragmento prematuro possa se ligar aqui e saia daqui um MHC que não está completamente pronto, que falta a porção beta 2. Por quê? Porque se sair um MHC só com as cadeias alfas, a apresentação do antígeno não vai acontecer, porque eu vou ter o antígeno, o peptídeo ligado aí, mas não vou ter a cadeia beta 2, que é a cadeia que interage com o CD8 do linfócito T, entende? Então, tem que sair daqui um MHC completo. Então, a tapacina, o próprio nome já diz, ela tapa, ela impede a ligação de fragmentos prematuros. Quando a porção beta 2 da microglobulina for sintetizada, for produzida, e se associar a esse MHC, ter agora um MHC pronto, aí sim, neste momento, o peptídeo, o vírus, o antígeno, pode se ligar ao MHC, e esse MHC vai ser direcionado, enviado, até o complexo de Golgi, para sair da célula por exocitose através de uma vesícula exocítica. Quando ele sai, mas fica aderido, fica fixo à membrana, formando como se fosse um bracinho, um receptorzinho, certo? Este receptor, ele carrega o peptídeo, o antígeno, está carregando o vírus. O linfócito T está reconhecendo o vírus através do seu receptor em azul, que é o TCR, e ó, ligou o CD8 na porção da beta 2 microglobulina. Aconteceu, tá? Aconteceu aí a apresentação de antígeno. Isso tudo é para MHC de classe 1. Como que acontece, então, para um MHC de classe 2? Para um MHC de classe 2, o antígeno ele não está ali dentro. Nós começávamos, ó, com o vírus dentro da célula. Aqui, mudando o slide agora. O antígeno ele está fora da célula. A bactéria ela está fora da célula. Então essa célula dendrítica ela vai englobar, certo? Ó, englobou e formou uma vesícula. Formou como se fosse um balão, onde dentro deste balão está a bactéria. Nessa vesícula, a própria vesícula tem lisossomos, certo? E tem aqui um pH extremamente ácido, que quebra esse antígeno grande, essa estrutura grande, em fragmentos menores.
tá? Então, vão ser as enzimas lisossomais, junto com o pH do endossoma, que vão quebrar, que vão fragmentar esta estrutura proteica, este antígeno, tá? Neste momento, o que está acontecendo dentro do retículo endoplasmático? A produção, a síntese de um MHC, tá? Como nenhum antígeno entrou dentro do retículo endoplasmático, automaticamente o retículo entende que ele tem que fazer um MHC de classe 2. Então, ele começa a produzir um MHC de classe 2. Primeiro, ele faz uma cadeia alfa, né? Depois, ele faz uma cadeia beta. Só que isso aqui é prematuro, isso aqui não está pronto, tá? Enquanto isso não está pronto, tem que ter algo para tapar, para impedir com que os fragmentos do peptídeo, por exemplo, um vírus, entre ali, né? Então, nesta via de processamento para gerar um MHC de classe 2, quem faz essa tapar, digamos assim, é uma proteína invariável chamada de proteína LI, uma cadeia invariável, tá? Essa cadeia invariável é como se fosse uma tampinha, ó. Eu coloco a tampinha e eu fico com o MHC aqui, só aguardando. Quando estes fragmentos, eles estão prontos, o que o complexo de Golgi faz? Pega o MHC que está dentro do retículo endoplasmático, manda através de uma vesícula para dentro desta vesícula onde estava o lisossoma. E aí, esse tampinha, essa proteína invariável, que a gente chama de clipe, ela tem que ser retirada, removida, para que agora a bactéria, os fragmentos da bactéria, possam se ligar aqui. Quem faz a retirada dessa tampinha, a retirada deste clipe, é uma enzima chamada de HLA-DM, tá? Então, o HLA-DM, ele remove o clipe e permite a ligação, a interação dos fragmentos da bactéria inicial aqui ao MHC de classe 1. Este MHC vai ser mandado, então, para fora da célula, ele fica ligado, associado à membrana da célula, e mostra o antígeno, tá mostrando a bactéria, para um linfócito TCD4. Como é o MHC de classe 2, sempre para o TCD4, certo? Então, é aquela regra clássica. MHC de classe 1, antígenos citosólicos para TCD8. MHC de classe 2, antígenos extracelulares para um linfócito T CD4. É a regra, sempre vai ser assim, tá? Você sabendo a regra, vocês vão conseguir resolver qualquer questão e entender qualquer mecanismo, certo? Só que a toda regra sempre existe uma exceção. Esta exceção, que é meu último slide, ela se chama apresentação cruzada. O próprio nome já diz. Durante o processo de apresentação, há um cruzamento, ou seja, há uma bagunça. Era para apresentar com MHC de classe 2, porque a proteína ela é extracelular, mas daí muda tudo e apresenta um MHC de classe 1, tá? Algumas situações vão acontecer essa apresentação cruzada. Por exemplo, alguns vírus permitem essa apresentação cruzada. Algumas células tumorais fazem apresentação cruzada, tá? Então, na apresentação cruzada, nós temos uma célula, tá? Que ela já está infectada com um vírus. Por ser um vírus, né? Deveria ser uma apresentação através de um MHC de classe 2, certo? Desculpem, deveria ser tá até aqui. Deveria ser uma apresentação de MHC de classe 1, já que é algo intracelular. Só que o que a célula dendrítica faz? Em vez de ela pegar só uma partezinha do vírus, ela engloba toda a célula infectada por o vírus
e joga para dentro dela, transformando isso numa apresentação de MHC de classe 2, transformando isso em agora algo extracelular, né? Algo de uma via de apresentação não citosólica, de uma via de apresentação por vesícula endocítica, tá? Então, apesar de ser um vírus que deveria ser apresentado via MHC de classe 1, a célula dendrítica ela pega toda a célula infectada por um vírus, processa ela através da via de processamento endossômica e apresenta para o linfócito T através de um MHC de classe 2. Isso é apresentação cruzada, certo? Olha só, imagine, por exemplo, que aqui a gente tem uma célula tumoral. A célula dendrítica, ela poderia reconhecer só o tumor, né? Mas ela não consegue, então ela pega toda a célula tumoral, toda a estrutura, joga para dentro. O que era para ser apresentado via MHC de classe 1, agora vai ser apresentado via MHC de classe 2, certo? Então, isto é que a gente chama aí de apresentação cruzada. E, por fim, existem alguns antígenos que não são proteicos. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala de micro-organismo, por exemplo, bactéria, vírus, parasita, fungo, tudo isso, todos esses micro-organismos são formados por proteínas. Só que existem antígenos que não são formados por proteína, são formados por gordura. Por exemplo, uma pessoa não pode consumir gordura, um tipo de gordura, tá? Essa gordura, então, vai ser considerada antígeno, porque é algo estranho ao corpo dessa pessoa. E aí, esse processamento desse antígeno, ok? Ele até vai acontecer via MHC, só que vai ser apresentado não para linfócitos T normais, né? Mas sim por subtipos, por subpopulações de linfócitos T. E aí, quando eu dei aula de linfócito T, eu disse, olha, pessoal, a maioria dos linfócitos T, eles são chamados de T alfa-beta, tá? Que tem o receptor, o braço de ligação, o receptor, um TCR do tipo alfa-beta. Mas existem alguns linfócitos diferentes que têm um TCR do tipo gama-delta. Ah, existe também um outro tipo de linfócito chamado linfócito NKT. Então, esses tipos especiais de células, as células gama-delta e as células NKT, elas vão reconhecer antígenos não proteicos. Todos aqueles antígenos que não têm proteína, mas que têm só carboidrato, que tem lipídio, por exemplo, tá? E aí essas células aqui, elas não expressam o MHC, nem de classe 1, nem de classe 2. Elas são ditas células T capazes de ver somente o antígeno e não ver o antígeno associado ao MHC. Elas são do tipo diferentes, certo? E ainda, dentro das NKTs, que reconhecem lipídios ou carboidratos associados a lipídios, elas podem apresentar através de um MHC. Mas esse MHC ele não é clássico, não é a estrutura. Esse MHC ele é chamado, então, de receptor CD1. É só algumas diferenças aí que eu trago para vocês e que está ali no livro do Abas, tá? Não tão importante, a gente vai ter raridade das células NKT e células do tipo gama-delta. A maioria vai ser normal através da regra do MHC, certo? Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Eu fecho essa aula mostrando para vocês aí um memezinho do macrófago. Ó que massa que o macrófago diz, certo? E aí, não saiam ainda da aula, porque eu tenho um trabalho para vocês, para nós encerrarmos a disciplina, tá? Como é que vai funcionar a disciplina, então? Como vocês assistiram a aula, a maioria de vocês estão realizando as atividades no Moodle, estão se esforçando, estudando, já fazendo seus próprios resumos, eu acho muito injusto parar o trabalho por aqui,
deixar um outro professor assumir a disciplina e fazer aí as provas e as atividades com vocês. Então, dentro de um semestre, a gente normalmente divide o semestre em dois, né? 2 provas, 2 avaliações. O que eu vou me propor? E aí eu quero que vocês me digam se concordam ou não. Eu vou dar uma nota para vocês que vai valer como a primeira atividade avaliativa. Então, quando vocês retornarem às aulas presenciais, uma prova, a primeira nota avaliativa, vocês já têm, tá? Que vai ser dada por mim. A segunda prova avaliativa vai corresponder àquilo que a professora der de conteúdo para vocês. E aí o professor ou a professora faz a prova e dá a segunda nota. Ou seja, vocês vão garantir comigo a primeira nota, tá? Só que para garantir isso, o que eu estou observando? As presenças eu estou validando conforme os alunos têm realizado as atividades que eu posto no Moodle. A atividade avaliativa vai ser, então, a nota deste trabalho que vocês vão fazer, certo? Como que vai funcionar esse trabalho? Vocês vão montar um mapa mental ou um fluxograma. O que eu quero dizer com isso? Que eu não quero um texto corrido onde vocês me explicam ou pegam o texto inteiro do Abas ou da internet. Não. Vocês vão ter que montar um mapa mental e depois pesquisem exemplos de mapa mental na internet. O que é um mapa mental? É aquilo que eu olho e eu já entendo o conteúdo. Isso vai ser essencial para organizar as ideias de vocês, para eu saber aquilo que vocês entenderam, certo? Como que vou montar meu mapa mental? Eu posso utilizar imagem, eu não posso utilizar texto. Eu posso utilizar palavras-chave, eu posso contar uma história em quadrinho, fazer uma charge, pegar imagens de revistas mostrando um homem é o MHC, daí quem é o antígeno. Vocês vão criar, vocês vão usar a imaginação de vocês para criar esse trabalho e me surpreender mostrando tudo aquilo que vocês absorveram e aprenderam com a disciplina, tá? Este trabalho vai ser sobre infecções de modo geral. Então, a gente tem infecções por bactérias, a gente tem infecções por fungos, a gente tem infecções por parasitas, por vírus, por bactérias intracelulares, tá? O que eu quero? Que vocês construam esse mapa mental. Nesse mapa mental deve ser incluído como ocorre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Ai, prof, não entendi. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu escolhi fazer como ocorrem as respostas imunes contra o parasita Toxoplasma gondii, porque é o que eu trabalho, que eu sei, tá? Então, eu vou desenhar o Toxoplasma gondii, vou pesquisar na internet qual a estrutura, aí vou puxar uma flechinha como que contrai, então é por ingestão, via oral. Aí, ao cair no intestino, lá no trato gastrointestinal, vão ter as células dendríticas, então eu vou desenhar as células dendríticas. Vou desenhar essa célula capturando o toxoplasma. Vou desenhar uma outra flecha levando até o linfonodo, apresentando, então, eu desenho a célula dendrítica de um lado, apresentando para um linfócito T do outro, certo? Aí vocês vão dividir, ó, só o que ocorreu no primeiro momento, que ali no trato gastrointestinal, é a resposta imuninata. Então, eu posso fazer um pontilhado e separar resposta imuninata. Aí, não resolveu só no intestino, o parasita escapou da resposta imune e foi para o músculo, por exemplo, inicia o outro lado, que já é no linfonodo, a resposta imune adaptativa, tá? O que eu quero que vocês colocam? Tudo o que você sabe. Então, quando eu colocar ali a apresentação do antígeno, como ele é um parasita extracelular, eu vou desenhar a célula dendrítica com um receptor, que vai ser um MHC, de classe 2, por exemplo, né? E aí, esse linfócito T, ele inicialmente é um TCD4, mas aí ele sai do linfonodo, lembram? Vai para o tecido, então ele retorna lá para o meu intestino, e quando ele chega lá, ele vira um subtipo, lembra de tudo isso?
E ele vai ser um subtipo TH2, porque o TH2 são as células T que agem sobre os parasitas. Esse TH2, ele vai liberar citocinas, que vai atrair mais células, então eu vou desenhar também eosinófilos chegando. Isso é um fluxograma. Isso é um mapa mental, ok? É uma ideia geral de tudo aquilo que vocês aprenderam. O que eu quero que vocês façam agora? Eu dei exemplos aqui, ó, de bactérias intra, extracelulares, fungos, parasitas e vírus. Vocês, então, vão escolher se vão fazer ou por bactéria, ou por fungo, ou parasita, ou por vírus, certo? E vão escolher uma dessas e vão montar o mapa mental de vocês, vão montar o fluxograma, ok? Combinado? Gente, esse trabalho vocês podem fazer em uma folha de ofício, tá? Bem bonitinho, bem desenhado, bem colorido. Tira uma foto e me manda. Eu vou deixar essa atividade, esse trabalho avaliativo no Moodle. Então, vocês vão ter que anexar lá no Moodle a foto, tá? Vocês podem fazer como um slide. Então, ali vocês têm os recursos para utilizar os desenhos. Tem gente que já fez até naqueles, como é que chama, aqueles aplicativo de desenho. Não sei o nome, me esqueci agora, tá? Ano passado, eu tive alunos que, em vez de construir mapa mental com desenhos, eles fizeram fluxogramas. Eles utilizaram o aplicativo do... um aplicativo lá também que usa para fazer fluxograma, certo? No fluxograma não vai ter desenho, vai ter uma palavra que vai chamar outra, que vai chamar outra, e assim sucessivamente, certo? Deu para entender a ideia do trabalho que eu estou propondo para vocês? E aí eu quero ver se vocês concordam. Aí, com base nesse trabalho, eu vou dar uma nota. Portanto, caprichem para tirar acima de um 7. E a primeira nota está resolvida. A partir de agora, então, vocês vão fazer as próximas atividades com o próximo professor. O que vocês acham? Ah, só um detalhe, tá? Esqueci de falar um detalhe. Prof, para aquelas pessoas que não estão acessando, que não estão fazendo a aula. Essas pessoas, elas vão ter a possibilidade de fazer depois, tá? Este trabalho, ele vai ficar disponível no Moodle até o dia 29 de maio. Por quê? Porque no dia 30 de maio, eu vou perder o vínculo com a instituição. Então, a partir do dia 30, eu não consigo mais colocar nota e não consigo colocar mais presença para ninguém, certo? Aí, então, vai ficar para o próximo professor que entrar colocar nota. Mas aí, quem for assistir a aula depois, quem não está conseguindo acompanhar, que não tem acesso à internet, faz esse trabalho depois, tá? Entra em contato comigo, eu lanço uma nota depois através do próximo professor. Para aqueles que já estão estudando, que eu acho que a maioria já está acompanhando as aulas e estudando, vocês vão fazendo, enviam, e aí eu já lanço as notas de vocês. Tá? Então, a partir do dia 30, as notas de vocês já vai estar disponível no Moodle. E aí, todo mundo concorda? Alguém não concorda? Não? Dos que estão aqui assistindo, todo mundo concorda? Beleza. Então, vamos deixar assim, ó. Se alguém não concordar, professora, eu me nego a fazer esse trabalho, não quero fazer, tudo bem, não faça. Tá? Depois resolve com o próximo professor como é que vai fazer a atividade avaliativa, sem problema nenhum. Outra coisa, quando vocês forem fazer esse trabalho, inclusive esse trabalho, eu uso ele de forma presencial, vocês fariam em aula e em grupos, certo? Mas como a gente está assim à distância, eu acho que dificulta mais vocês fazerem em grupos. Eu acho que fica melhor que vocês façam de forma individual, até para eu saber o feedback, para saber se vocês entenderam o conteúdo ou não, tá? Só que durante a realização do trabalho, muitas dúvidas vão surgir.
Vocês vão dizer, ai, prof, agora eu não sei se é CD4 ou CD8, agora eu não sei se é MHC de classe 1 ou 2. Ai, prof, eu não tenho certeza qual célula vai chamar agora. O que vocês vão fazer? Entre em contato comigo. Via e-mail, via rede social, lá na mensagem no Moodle, tá? Na dúvida, chamem, porque o momento de a gente esclarecer vai ser agora, certo? Só para encerrar mais uma coisinha. Eu sei que muitos de vocês estão enlouquecidos, principalmente com as 2 últimas aulas. Meu Deus, eu não entendi nada de recombinação higiênica. Calma! A ideia, o contexto geral, né, não é que vocês saibam especificamente ponto a ponto. O pré-linfócito B vai virar um pró-linfócito B, vai ter a recombinação na cadeia alfa, que vai gerar... Não. A ideia não é essa, tá? A ideia para todos os cursos aí é uma ideia global, ou seja, a medula produziu os linfócitos, eles vão se diferenciando, tá? Aí eles vão passar pelo processo de proliferação, eles vão passar pelo processo de maturação. Aí o que é interessante que vocês saibam, maturação do linfócito B permanece na medula, do linfócito T ele vai para o timo, certo? São essas as ideias que eu quero que vocês entendam. A imunologia de forma geral, inclusive para o pessoal da medicina, porque quando vocês vão usar imuno, vocês, por exemplo, têm que saber como está acontecendo em geral, não preciso saber específico. Portanto, não se apavorem, certo? Eu, como prof, eu tenho que passar todo o conteúdo e tenho que explicar de forma correta para vocês. Mas eu quero que vocês saibam a ideia geral. Então sofreu maturação, aí qual que é o próximo passo? Ativação. O que é ativação? É ligar esse linfócito. É aí que vai acontecer a apresentação de antígenos, certo? Depois da ativação, o que acontece? Função efetora. Então, esse linfócito, ele volta para o tecido onde ocorreu a infecção, e aí ele se diferencia, ou ali ele vai produzir anticorpo, é ali que ele vai gerar um anticorpo da classe G, GG, IgA, quais as funções de cada um do tipo de anticorpo, é uma ideia geral, tá? Então não precisam se enlouquecer aí com os detalhes. Eu sei que eu sou bem detalhista, mas eu quero que vocês entendam a imunologia geral. Isso vai estar bem explicado, né? Eu vou conseguir ver muito bem através desse trabalho. Então, inclusive no trabalho, se vocês quiserem colocar o passo a passo da maturação, da diferenciação, da ativação dos linfócitos T, podem colocar também. Fiquem bem à vontade, certo? Alguma dúvida? Pedro, quantas atividades no mundo valendo presença podem ser entregues até o dia 29 também? Sim, tudo até o dia 29. Para aqueles que ainda não fizeram as outras atividades, eu peço que vocês façam até o dia 29 para que eu lance as notas. Porque depois não vai depender de mim, vocês entendem? Depois vai ser com o próximo professor. E assim, ó, pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não sei quem vai ser o próximo professor de vocês, certo? Vai ficar meio confuso aí, como eu estou encerrando, eu não sei se um outro professor vai assumir a disciplina, se vão ser outros alunos de pós-graduação que vão dar disciplina, então eu não sei se esse próximo professor vai fazer uma revisão de tudo que eu já vi, certo? Eu não sei como é que vai ficar a história de vocês, mas o que eu tenho certeza? Que até onde eu dei as aulas bem dadas, certo? Eu acho, assim, que vocês foram realizando as atividades, a maioria de vocês, eu acho que vocês foram entendendo, a maioria me deu um feedback positivo que gostou da disciplina, inclusive me mandem se vocês aí no chat, prof, eu gostei da disciplina, ou prof, muito difícil, eu não entendi. Dificuldade na disciplina é normal, é uma disciplina difícil, mas vocês aprenderam tanta coisa, né, comigo, até interpretar os próprios exames vocês aprenderam. Então, assim, eu acredito que valeu muito. Essa experiência, ela foi bem diferente para todos nós. Ninguém esperava aí essa situação de pandemia do Covid, mas eu espero poder ter passado o máximo do meu conhecimento para vocês. Hoje a gente encerra esse ciclo, não serei mais a prof de vocês, mas eu sempre vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas sobre imuno, sobre qualquer outra coisa que eu saiba também.
Fico à disposição para quando vocês retornarem. Vão ao meu laboratório, vão conhecer, vamos fazer pesquisa para quem gosta comigo, tá? Tem diversos alunos que já entraram em contato comigo para mandar resumo na JAI. A gente monta um resumo para mandar para a JAI, para outros congressos. Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá bom? Por favor, me mandem aí uma mensagem se vocês gostaram ou não da aula. E é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar os meus conhecimentos com vocês. Agradeço a participação de todos hoje, a participação de outras pessoas em todas as aulas. Agradeço a vocês que vão assistir as aulas depois. Eu tenho visto no YouTube que tem aí sempre 160, 150 visualizações, então eu acho que a maioria do pessoal também está assistindo a aula depois. E é isso. Um beijão, já estou com saudade, a gente se vê por aí. Não vou falar mais, senão vou até chorar. Tá bom? Alguma outra dúvida? Não? Vou parar aqui de gravar, então.